Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal para falar um pouco da nova contratação de São Paulo. Se você ainda não sabe, se você está chegando aqui no canal, você vai saber que esse jogador, meia atacante, a gente vai falar um pouco sobre isso, o Michel Araújo. Mas antes até de falar, né, e já começando a falar um pouco das contratações de São Paulo, essa é a 11ª contratação de São Paulo, um número elevado, e não dá para negar que assim está tendo mudança, pelo menos está tendo uma reestruturação do elenco. Agora, se são jogadores que estão tendo desempenho diferente dos anteriores, não dá para afirmar. Na verdade, pelo desempenho do Paulista, o que a gente está vendo é mais do mesmo que a gente tinha. Obviamente ainda tem o resto da temporada, tem essas competições que vai vir aí, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, e ainda tem condição desse grupo, desses novos jogadores, mostrar futebol e o São Paulo trazer alguns resultados positivos, títulos, quem sabe, beleza? Então vamos começar falando um pouco do Michel Araújo, dos mesmos moldes, né, que a gente sempre fala aqui. A gente no início da semana colocou um vídeo sobre o Rai Ramos, o novo lateral direito do São Paulo. Eu vou deixar na descrição, né, aqui o link. E também vou deixar a playlist de vocês que a gente tem aqui das contratações de São Paulo. A gente começa falando que o Michel Araújo, né, eu até quando vi no Fluminense, a gente vai falar um pouco, ele é uruguaio, até achava por esse nome ser brasileiro, então é uruguaio de 26 anos, então tem uma idade ainda nova, relativamente nova, né, então vem aqui para jogar no São Paulo. E em termos de dados físicos, eu quero trazer isso para vocês, que é importante. Ele tem 1,78 m, 74 quilos. Tá, não é um jogador que, assim, quando você olha os dados, seja muito forte. Só que em comparação com o Nestor, eu peguei os dados aqui, ó. O Nestor tem 1,75 m e 67 quilos, gente. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu não acreditava quando eu olhei assim, que o Nestor é tão, vamos dizer assim, magro, fraco, enfim. Eu que não sou uma pessoa, quem me conhece pessoalmente, não sou uma pessoa de porte físico, eu tenho 72 quilos. Então, realmente, muito que a gente falou da questão física do Nestor, ele precisa evoluir nesse aspecto. Se compararmos até com o Michel, com ele, você olhando visualmente, e por esses dados, é um meia, é um jogador mais forte, tá? Outro dado interessante também trazer aqui do Michel é que, assim, você sabe, né, e se não souber, nessa playlist aí das contratações, o São Paulo tá, né, nesse aspecto, tá tentando conseguir oportunidades de mercado e na maioria está sendo por empréstimo de um ano. São Paulo paga ali cerca, vamos dar uma média aí de 1 milhão, fica com o jogador por um ano. A gente até comentou nessas contratações, caso o jogador arrebente e tal, o São Paulo tem a opção de comprar ou não. O Michel Araújo foi diferente. Né? A contratação dele é empréstimo, são 2 anos, bem diferente do que acontece normalmente. Só que o São Paulo tem uma cláusula lá. Se, vamos dizer, na média, nas temporadas, eles fizerem mais de 60% dos jogos, o São Paulo tem que comprar. Eu acho isso um grande risco, porque vamos dizer que o jogador arrebenta, que isso é até bom para o São Paulo, não é o problema. Só que muitas vezes o jogador tem um desempenho bom, né, individual, e o São Paulo não ganha títulos, o São Paulo não avança competições, como foi o caso do Paulista, e não gera renda. Não gerando renda, o São Paulo, né, se não vender jogadores, não fizer caixa, não vai ter dinheiro. E aí, no final dessas 2 temporadas aí, vai ter que comprar o jogador. Além disso, é importante, vamos dizer que ele faça essas metas aí de 60%, tanto na primeira temporada como na segunda. E depois de ele bater na segunda, ele se machuca, que pode acontecer com o São Paulo, não pode? Isso é uma coisa bem normal, a gente sabe disso. E aí o jogador vai se machucar, sei lá, passa um ano, 8 meses parado, né? Quando voltar, como é que vai ser? E nesse caso, o São Paulo vai ter comprado de todo jeito. Então é importante que vocês saibam disso. Agora, em termos de histórico, né, já falamos um pouco do dado, né, a questão física e os moldes da contratação, o Michel Araújo, como eu falei, eu pelo menos já tinha visto alguns jogos no Fluminense, né, então ele jogou no Fluminense aqui no Brasil, veio do Racing, né, o Fluminense adquiriu ele do Racing, não o Racing da Argentina, o Racing do Uruguai, já que ele é uruguaio, e depois, né, ele não jogou bem assim no Fluminense, ele foi emprestado para um time da Arábia, né, o Al-Ash, e lá teve um desempenho interessante, ao invés foram 30, pelo menos assim, dados, né, que eu busquei na internet, são 33 jogos com 13 gols. Né, é um dado interessante. É óbvio que o futebol árabe não é esse futebol brilhante, mas assim, tem muito jogador que chega lá e realmente relaxa. O que dá para tirar disso aí é que ele viu que talvez o nível não fosse tão forte, né?
e aí ele trabalhou, enfim, se dedicou e se destacou. Então volta aqui para o Brasil e aí pega essa oportunidade no São Paulo, que é uma grande oportunidade na sua carreira, num time onde ele pode se destacar, e é uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade da carreira do Michel a mostrar seu futebol. Beleza? Em termos de características, aí eu vou falar um pouco do que eu vi algumas vezes jogando no Fluminense. Para mim, o Michel Araújo, ele era um jogador que ficava ali mais no meio. Né? É um jogador que tinha como, vamos dizer assim, a principal característica a finalização, sempre buscando limpar, chutar, né? Fazer fintas e com o físico dele, né? Geralmente os meias, o atacante tinha dificuldade de derrubar, ele recebendo ali no meio da área, ele chutava, né? Então eu acho que a principal característica do Michel Araújo é a finalização, né? Tendo essa possibilidade de carregar a bola, né? E não é um jogador rápido, né? Não entendo um jogador rápido. E eu tô falando isso porque eu vi alguns cantos considerando ele como atacante, como ponta. Vi alguns vídeos também ele jogando na ponta, mas eu vejo que não é a melhor opção de onde ele possa jogar. E aí a gente vem, né, para o próximo passo, que a gente sempre faz nesse vídeo, as contratações, como o Rogério vai entender isso. Porque vamos parar para analisar. Se eu parar para analisar assim, jogadores que jogavam no meio, que flutuavam, que levavam essa bola e estavam ali no meio ou dentro da grande área para finalizar, em comparação, o Elton Rato fez muito isso no ano passado. O Rogério considerou ele como ponta. No início da temporada, o Elton Rato começou relativamente bem, até fazendo bons jogos, mas sem marcar gols, por exemplo. Mas depois da temporada parece que foi cansando, eu já comentei aqui nos vídeos, foi cansando. Então, hoje, né, nos últimos jogos com desempenho não tão bem. Então, como é que o Rogério vai usar ele? Talvez no lugar do Rato, só que o Rato também foi um cara que dessas contratações, pelo menos assim, botou a camisa do São Paulo e não fez grandes partidas, não foi brilhante, mas tentou ajudar da forma possível, não jogando até numa posição que não seria dele, diferente de outros jogadores. Por exemplo, Alan Franco, veio, jogou na zaga, não teve um desempenho bom. Então não dá para criticar o Rato. Você tem um jogador ali que fez um bom desempenho. Se eu botar o Michel Araújo no lugar dele, eu vou perder esse pouco de desempenho que eu tive com o Rato. Então, eu acho que a melhor forma de utilizar o Michel Araújo, se a gente for pensar no esquema, e aí eu vou falar um pouco no final do vídeo do que o Rogério está imaginando, talvez até com 3 zagueiros. Não sei se ele vai entrar com 2 volantes ou entrar com um volante. Talvez ele entre da forma um volante e aí o Nestor, só que a gente já viu que no Paulista, o Rogério já viu que isso não funciona. Talvez os 2 volantes mesmo. E aí o cara do meio ali, se talvez seja o Michel Araújo, um meio atacante ali mais forte, né, no lugar do Nestor, que tem a possibilidade de fazer finta, de levar a bola e de finalizar. Essa é a melhor forma que eu vejo que o São Paulo pode utilizar de o Rogério o Michel Araújo. Não sei como é que ele vai utilizar. Tá? De qualquer forma, se você olhar tudo o que eu falei, a gente sempre finaliza o vídeo, né, fazendo essa análise. Eu acho que é uma contratação de todas aí, uma contratação, né, que gera mais desconfiança, né, porque não se sabe a posição onde ele vai atuar. Foi uma oportunidade de mercado, eu não vejo como São Paulo fosse a maior necessidade do São Paulo. Tem essa cláusula aí que depois de ajuste temporal tem que comprar. Então, assim, aparentemente, com tudo que a gente envolve, parece não ter sido uma boa contratação. Mas a gente tem que ver aí o desempenho do jogador. Não adianta também achar, como outros aí, que foi uma boa contratação, até por questões de valor, mas o cara não rende dentro de campo, então acaba que não dá em nada. Beleza? Então, sobre a contratação é isso. É bom também pontuar aqui essa questão. O São Paulo ainda busca, né, contratações. Se eu não me engano, a janela se fecha na terça, a janela do futebol brasileiro. E o São Paulo busca aí no lateral esquerdo. O Gemerson, que é do Guarani, foi cotado, tá no meio que no embrólio aí. Só que assim, o Guarani tá fazendo o jogo duro. Eu acho que é um cara que a gente não conhece, que tem outros interessados, e o São Paulo, se for entrar nessa briga, para mim não é válido. Então, talvez busque outra alternativa na lateral esquerda, como eu já falei, dá a oportunidade para o menino Patrick, da base. E busca também, considerando que já tem um meia aí, outro zagueiro. Quem está muito cotado é o Bernardo, que assistiu algumas partidas do Ituano. Eu vi pelo menos Ituano e Palmeiras. O Ituano fez uma partida dura, perdeu, mas o Bernardo, eu me lembro que quando eu vi
o jogo, eu disse, pô, esse zagueiro dá para jogar num time maior, dá para ter evolução. É um jogador novo que pode evoluir. São Paulo entra nessa briga aí, porém o Ituano tá fazendo jogo duro. E aí recentemente eu vi, acho que foi até uma matéria de hoje, que o jogador tem vontade de jogar no São Paulo, até porque é óbvio, né? O jogador vê que o São Paulo, né, com dificuldade na zaga, o cara vai entrar num time grande que pode sim, ele sim ser titular e depois um pouco que se destacar aí para a Europa. É diferentemente, vamos dizer que ele entre num Palmeiras, que já tem uma zaga toda encaixada. Mas a verdade é que ele falou com o Ituano e com os seus empresários que queria jogar no São Paulo. E aí o Ituano vai mudar o discurso, estão aí de negociação. Pode ser uma boa contratação para o São Paulo. Tudo bem? E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo de contratação. Né, só falando, São Paulo estreia, né, na quinta-feira da semana que vem. A gente vai fazer o pré-jogo contra o Tigres, né? Isso lá na Argentina. E estaremos aqui fazendo esse vídeo, beleza? Se você gostou, né, dá o seu joinha, curte, compartilha e comenta aí, né, que é importante para o canal. Bem, um abraço a todos e uma ótima noite.